Boa noite, queridos irmãos, encarnados e desencarnados da nossa Casa Espírita Eulália Nogueira, e a todos os simpatizantes da doutrina que se encontram ligados conosco com o objetivo de aprendermos um pouquinho mais da tua doutrina de luz. Pedimos a ajuda de Deus, de Jesus, para nos mantermos em sintonia com a espiritualidade superior que ampare e sustente esse estudo do Evangelho no lar. Que tenhamos uma noite proveitosa para o entendimento da lição de hoje, que será estudada, do capítulo 11, Amar ao Próximo como a Si Mesmo. Itens 5, 6 e 7, dai a César o que é de César. Os fariseus, tendo-se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com as suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhe: Mestre, sabemos que és veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque nos homens não consideras as pessoas. Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isto? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, porém, lhes conhecia a malícia, respondeu: Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E tendo-lhe eles apresentado um denário, perguntou Jesus: De quem são estas imagens e esta inscrição? De César, responderam eles. Então observou-lhes Jesus: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-o falar dessa maneira, admiraram-se eles da sua resposta e, deixando-o, se retiraram. Mateus capítulo 22, versículo de 15 a 22 e Marcos capítulo 12, versículo 13 a 17. A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, abominando o tributo que os romanos lhe impunham, haviam feito do pagamento desse tributo uma questão religiosa. Numeroso partido se fundara contra o imposto. O pagamento deste constituía, pois, entre eles, uma irritante questão de atualidade, sem o que nenhum senso teria a pergunta feita a Jesus: E nos lícito pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Havia nessa pergunta uma armadilha. Contavam os que formularam poder, conforme a resposta, excitar contra ele a autoridade romana, ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, que lhes conhecia a malícia, contornou a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, com o dizer que a cada um seja dado o que lhe é devido. Esta sentença, dai a César o que é de César, não deve, entretanto, ser entendida de modo restritivo e absoluto. Como em todos os ensinos de Jesus, há nela um princípio geral, resumido sob forma prática e usual, e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é consequente daquele segundo o qual devemos proceder para com os outros, como queiramos que os outros procedam para conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral que se possa causar a outro.
toda postergação de seus interesses. Prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Entende-se mesmo aos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto para com os indivíduos em geral. Queridos irmãos, após a leitura desse tema, verificamos que essa mensagem foi aplicada há mais de 2000 anos atrás, mas que continua muito presente na nossa vida, trazendo sentido à nossa caminhada, rumo à nossa evolução espiritual, através da nossa reforma íntima. É importante esclarecer que César era o título que se dava ao imperador. Então, todo imperador romano, além do seu nome, recebia o título de César. Tudo que se refere a César é próprio do imperador e tinha cunhado nas moedas a sua imagem. Os tributos eram os impostos que sempre se pagou ao longo da história da humanidade e continuamos pagando-os até hoje. Se são ou não bem empregados, não sabemos, mas temos que fazer a nossa parte, que é pagar. No livro Roteiro Sistematizado da Fundação Allan Kardec, nos explica que os fariseus, quando formularam a Jesus a questão do pagamento dos tributos, não é que eles quisessem saber a sua opinião, mas sim fazer com que Jesus se traísse com as suas próprias palavras, para que assim tivesse contra ele a autoridade romana. Mas a resposta dada por Jesus não foi somente sobre o pagamento dos tributos, mas ele aproveitou o momento para desmascarar as intenções maliciosas, como também transmitir o ensinamento de cunho moral. Como podemos trazer para o nosso dia a dia esses ensinamentos? Nós vivemos numa sociedade, num determinado momento, num determinado lugar, e estamos sujeitos às suas leis, e não podemos fugir dos nossos deveres. Temos que ser bons cidadãos, temos que ter bom comportamento, respeitando as leis, as instituições, as autoridades. Isto é dar a César o que é de César. Mas também não podemos deixar em segundo plano o que é obrigação para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Nas situações que se apresentam, nos momentos de dificuldades, como temos nos comportado? Temos aproveitado os ensinamentos da doutrina? Temos nos comportados como espíritos imortais que somos? Isso é dar a Deus o que é de Deus. E é por isso que construímos o nosso processo evolutivo. A nossa fortaleza moral é constituída a cada ato de caridade, de amor ao próximo, é pensar no outro, é dar o que gostaríamos de receber, mas precisamos ter bem claro que para amarmos os outros, precisamos, antes de tudo, amarmos a nós mesmos. Passando para o encerramento, com os nossos pensamentos e sentimentos harmonizados, vamos primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de estudarmos e aprendermos a cada dia um pouquinho mais da sua doutrina de luz. Vamos pedir a Deus, a Jesus, a espiritualidade superior,
que retire dos nossos lares todas as negatividades, todos os fluidos densos, deixando muita luz, saúde, proteção e caridade para nós e a todos os nossos familiares. Pedimos pela nossa casa espírita, pelo nosso planeta, pelos hospitais, pelos doentes, tanto do corpo físico como do espírito, e por todos os nossos irmãos necessitados que, onde estiverem, recebam o auxílio e o amparo divino. Também pedimos aos médicos e aos enfermeiros do espaço que fluidifiquem nossas águas, colocando nelas o remédio necessário a cada um de nós para a melhora do nosso corpo físico e espiritual. Em nome de Deus, de Jesus, Allan Kardec e a caridade, encerramos o Evangelho da noite de hoje. E que assim seja.